Boa noite, pessoal. Que prazer imenso estar aqui com vocês. Você que é advogado e que sente que o seu escritório poderia estar faturando muito mais do que está, essa live é para você. Fica comigo até o final que vocês vão ver quão transformador é o mercado digital para os advogados. Então, o tema de hoje, ele é crucial para nós. Como que o advogado deve se posicionar no digital para, claro, no final converter os contratos que todos nós merecemos, não é mesmo? Bom, para quem não me conhece, eu sou Kátia Viegas, advogada, mentora, empresária do direito. E, como muitos, eu comecei minha carreira do zero. Então, eu sou advogada há mais de 12 anos, comecei do zero e eu construí, eu digo, um verdadeiro império jurídico. E é isso que essa live vai trazer um pouquinho para vocês. Como que nós crescemos tanto no digital. E hoje eu quero convidar para vocês uma pessoa maravilhosa que vai contribuir demais, mas demais mesmo com isso, com o crescimento digital. Então, quem é ela? Olha, ela já chegou aqui. Oi, Cris. Bom, gente, o currículo dela é muito extenso. Eu fiz um resuminho para tentar apresentar ela um pouquinho para vocês, mas ela ela vai conseguir fazer isso muito melhor. Bom, a Cris, ela é brasileira, ela está em Portugal há muitos anos, acho que mais de 15 anos, e ela é estrategista, além de copyright, e ela tem MBA pela FGV, e ela já contribuiu com várias empresas, inclusive empresas jurídicas, levando, somando faturamento mais de 80 milhões. Então, Cris, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal conhecer um pouquinho da sua história, para que juntas a gente possa abrir esse tema de hoje, que é como se posicionar como advogado no digital. Deixa eu compartilhar aqui. Hello! Tudo bem? Tudo! E você? Tudo Deixa eu ver se coloca um ótimo. filtro aqui. Botei um filtro. Ai, meu Boa noite, Deus. gente! Que horas que é aí em Portugal, Cris? São 10h35 da noite. Legal, tá tarde já, hein? Já Cris, tá. eu queria que você contasse um pouquinho mais quem é você, porque o seu currículo é Sim. muito grande e não dá para falar o quão maravilhosa você é. Então, conta um pouquinho aqui Somos. pro pessoal. Vou pegar Ó, o controle do ar-condicionado. tá, eu também vou ligar aqui Você vai ligar o ar-condicionado, eu vou ligar o aquecedor. Ai, Jesus! Ai. Prontinho, agora vai. Gente, a Cris, eu parece, não sei se travou aqui para ela, mas a Cris, ela entende exatamente o que é necessário para transformar escritórios de advocacia em verdadeiras potências. Porque ela entende muito do digital, ela entende da conversão, ela entende de funis de vendas, inclusive ela é mentora de outros profissionais dessa área. Caiu, coitada. Deixa eu colocá-la aqui de novo. Voltou, Cris? Voltou. Tô aqui. Cris, seja muito bem-vinda. Conta para o pessoal um pouco sobre você e como que você pode ajudar a transformar a advocacia deles. Tá, ótimo. Vamos lá, gente. Boa noite.
Então, eu sou brasileira, como a Kátia falou, moro aqui em Portugal já tem um tempinho. Abri minha agência de marketing digital na pandemia, como todo mundo teve que se reinventar na época da pandemia. E hoje eu funciono, né, uma operação com 19 colaboradores, entre copywriters, gestores de projetos, design, editor de vídeos. Mas o que eu gosto mesmo é da parte de estratégica, da parte de funis de venda. E essa parte sou eu mesma na agência que cuido de alguns experts, até que alguns que você conhece. E eu gosto de ajudar ao profissional, ao empresário, ao empreendedor a se posicionar no digital através de um conteúdo autêntico, de valor, enfim. É isso que eu venho fazendo, né? Tenho aí acho que uns 80 lançamentos nas costas aí, de grandes experts, e que a gente trouxe esse resultado através de funis de venda e tudo mais. E estou aqui para contribuir com a sua audiência aqui para explicar um pouco sobre posicionamento, sobre conteúdo. Estou aqui à sua disposição, Kátia. Bom, gente, quando eu comecei na advocacia, eu percebi que o modelo tradicional não era somente suficiente para o sucesso que eu, Kátia, desejava. Às vezes, para muitos, é o suficiente e tá tudo bem. Mas para mim, Kátia, é uma alma inquieta. Só o modelo tradicional não era suficiente. Por quê? Eu comecei a perceber ao longo da minha carreira que apenas advogar bem não era suficiente. E isso mexia muito comigo. Eu ficava sempre pensando, buscando fora da casinha. E aí eu entendi que eu precisava aprender a vender. Por quê? E aí foi isso que eu fui fazer. Eu fui buscar no mercado, porque não existia igual hoje, tantos experts, né? Trocando informações, mentorando e ensinando outros profissionais. Quando eu comecei, isso não era acessível como hoje. Na minha época, era cada um por si e Deus por todos. Era literalmente assim. Matando o leão por Sim, dia sozinha. o máximo que a gente tinha, Cris, era bons relacionamentos com alguns ex-professores que foram verdadeiros anjos nas nossas vidas. Você entendeu? Eu vim lá da época do processo físico, então eles socorriam a gente, trocava nos corredores do fórum dicas de gestão, de como que eles geriam os escritórios deles, como que eles cresciam, como que eles convertiam. E então eu comecei a sentir que eu precisava de mais, eu precisava de outras coisas. Eu fui buscar técnicas no mercado, fui para São Paulo, mergulhei em diversos cursos do mercado comum. E aí Uhum. eu comecei a pegar uma informação aqui, um aprendizado ali e apliquei na minha realidade, que era completamente diferente daquilo que eu estava aprendendo, mas a gente aprendia e aplicava na realidade nossa. Por quê? Porque a gente tem OAB, a gente tem que seguir a ética e é um mundo muito diferente do mercado. E aí, o que foi a mudança de chave? Porque meu escritório sempre foi em ascensão, a gente sempre cresceu todos os anos, graças a Deus. Mas era aquele modelo tradicional, o boca a boca, a pessoa que ficou satisfeita com o nosso trabalho e que indicava outras pessoas ou que retornava para o escritório, cartãozinho de visita, você entendeu? E aí a Sim. gente começou na pandemia também. Na pandemia, todo mundo foi para dentro das suas casas. E aí eu falei, gente, e agora? Não vai ter mais boca a boca, porque ninguém vai vir no escritório. E o que Sim. que eu vou fazer? Eu preciso, não posso ficar parada, né? Bom, e aí foi quando eu comecei, Cris, a aplicar estratégias de vendas, de marketing e de gestão dentro do meu escritório, no digital. Então eu comecei a me posicionar nas redes sociais. Porém, o que que eu fazia? Hoje eu vejo assim de errado.
Eu era mais uma aventureira na onda do digital. Eu achava que simplesmente eu iria estar nos stores. O Reels acho que nem dia, veio depois. A gente estava lá no feed, gravava um vídeo, gravava um negócio e a gente falava sobre algum assunto, né? Falava sobre alguma matéria que era do interesse do público geral, que todo mundo tinha interesse em saber sobre aquilo, mas Uhum. não era de forma estratégica. Então, foi legal, a gente criou um posicionamento, Sim. as pessoas começaram a criar uma autoridade, ter um público, criar uma autoridade, conectamos com muitas pessoas, mas de novo, a minha alma inquieta. Gente, mas só isso? O que mais que eu tenho que fazer? E vai a Kátia lá, mergulhando e mergulhando cada vez mais em busca de conhecimento. E foi aí que eu descobri o quão era maravilhoso esse mercado digital e quantas estratégias existem e Quantas todos os dias possibilidades. inovando. Hoje, se você estiver afiadíssima no top master, daqui 3 semanas já tem coisa nova. Então, Sim. assim, o mercado digital, Cada ele é mergulho é um muito. flash. Assim, a hora que você tá ficando boa no negócio, pô, vem um negócio novo Vem uma aí. novidade. Uma Não, novidade. então, desculpa te interromper. Ano passado, 2024, foi o ano do Reels. Tinha que ser Reels, tinha que ser Reels, por causa de engajamento, de alcance, de atenção e tudo mais. Aí agora, esse ano, vem lá o Rafael Kiso, que é o CEO do MLabs, né? Uma das maiores Aham. referências de plataforma, falou no final do ano e depois foi reafirmado pelo próprio CEO do Instagram, ano de 2025. Reels e Carrossel. Então, assim, você tem que estar sempre acompanhando. É muito rápido, é muito dinâmico. E, assim, a gente concorre a atenção não só com o nosso nicho, a gente concorre a atenção com todos os nichos. Então, por isso que o nosso conteúdo tem que ser sempre de muito valor, muito Sim. intencional, pensado com carinho para nossa audiência, porque a gente está concorrendo com todos os nichos, não é só o da advocacia, É, por exemplo, sim. né? Rapidinho, só uma pausa aqui, Kátia. Para vocês que estão aqui com a gente, aproveita, por favor, já manda para o direct essa live para todas as pessoas que têm que ouvir sobre posicionamento no digital, para a gente poder, para o Instagram, já que a gente está falando sobre posicionamento, o algoritmo entender que essa live é importante para muita gente. Então já tá com o coraçãozinho aqui também e já manda direct para as pessoas, convidando as pessoas para essa live, né? Pode aí seguir, Kátia, que eu te interrompi. Imagina, não, você estava explicando. E aí, sabe o que que eu percebo hoje, Cris? Hoje que assim, eu já tô com 5 anos no digital. E aí eu comecei a perceber a velocidade que ele tem no crescimento. Porque, ou seja, em 13 anos de advocacia, a gente sempre cresceu. Mas, Cris, o digital dentro do escritório ele virou 90% do nosso faturamento. E o nosso faturamento já era um faturamento muito invejável. Era um faturamento muito bom. A gente sempre foi muito posicionado na nossa região. A gente somos muito forte. Quando eu Uhum. entrei no digital, a gente já tinha aí em torno de 5, 6 mil clientes. Uhum. Quando eu vim para o digital, que está com 5 anos, 4, 5 anos, a gente foi para 12 mil. É muito Caramba. rápido, você Uhum. entendeu? É muito rápido pelo tempo, comparado a antes. Você entendeu? Então, assim, o digital ele é fantástico. Só que o digital ele tem que ser intencional. Nós Uhum. não podemos vir aqui se posicionar nas redes sociais, seja no Google, seja no TikTok, Instagram, LinkedIn, se não for de forma estratégica. E aí, o que é ser estratégico? É ser intencional. O que que você está fazendo nas redes sociais? É somente para estar ali a presença? Ou você tem uma estratégia por detrás do que você está postando, por detrás do que você está falando? E aí é onde que entra o discurso que eu sempre digo: o advogado tem que se posicionar no mercado digital de uma forma ética que não fira
a ética da OAB. E aí a Uhum. gente tem que trazer conteúdos Sim, institucionais que o público tem interesse em saber, e a sim, gente não pode vender. Olha, clique aqui, me contrate. Olha, eu sou a melhor. Não, isso não pode. Você tem que se posicionar de uma forma que a pessoa sinta confiança no que você está dizendo, credibilidade e que a pessoa deseje ser seu cliente. Deseje sim, por quê? Porque sentiu a confiança que você vai resolver a dor latente que ela está vivenciando naquele momento. E aí vem todas as estratégias. Eu, por exemplo, faço por propósito, porque eu amo ajudar pessoas. E eu descobri que o direito era uma forma de eu ajudar essas pessoas. sim. Então, é por isso que eu quis tanto trazer você, né, uma especialista da área do digital, para que os advogados entendessem a importância que era estar estrategicamente posicionado. Não é apenas estar no falando com uma mentorada que contratou há pouco tempo, e ela tem 200 mil seguidores. E só no Nossa. TikTok, quase meio milhão de seguidores. E você sabe quantos contratos que ela fecha por mês no digital? Hum, 15. pois é. 15 É porque contratos. número de seguidores não. Aquela frase é Sim, certa. Número de seguidores não paga boleto. exatamente. Às vezes é melhor você ter menos seguidores, mas seguidores engajados que salvam, compartilham. Enfim, são verdadeiros fãs e advogados seus ali do Sim, que realmente compram do que ter o número de seguidores. Foi época que seguidor era uma métrica de que você teria sucesso ali no digital e isso ia converter em venda. Hoje não é a melhor métrica. A métrica que você tem que medir é o engajamento. Se a pessoa tá salvando, se ela tá compartilhando, se ela tá comentando. Então, assim, se ela tá sempre ali nos seus stories. E isso são métricas mais valiosas, né? é. Do que o próprio seguidor. Então, fora que uma porção de gente, infelizmente, de jeito e maneira, eu não tô falando que esse é o caso da sua mentorada, mas muitas pessoas. Teve uma época que fazia sorteio, essas coisas, e você ganha seguidor desqualificado, que E, aí não, ferra e o nós algoritmo. nem podemos, né? Porque a OAB também não Não permite esse deixa. tipo de Uhum. atividade. Então, assim, no caso dela, por exemplo, ela tem um Instagram maravilhoso, super bem posicionado, você entendeu? O conteúdo dela é muito interessante, o público realmente tem interesse no conteúdo dela, porém, ela mesmo com quase 1 milhão nas duas redes, ela fecha 15 contratos por mês. E aí, qual que é o erro desse exemplo? Ela não tem uma estratégia. Ela está Uhum. no digital, mas ela não tem o que ela está fazendo ali. Como que ela vai converter seguidores em leads e leads em contratos fechados? Que é Pois aí o é, pulo do gato que eu mencionei lá no começo. sim. A gente precisa de estar no digital, precisamos saber vender, você entendeu? E fazer gestão. Porque a E tem que ter uma advocacia narrativa ali no perfil também, não porque às vezes a gente coloca um conteúdo super interessante, mas não existe uma narrativa, uma costura entre o que está no Stories, com o que está no feed, com o que está no Reels, com o que está na sua página de links, né? Então, assim, você tem que a estratégia que você está tanto falando aí, Kátia, é isso. Não é postar por postar, por mais que seja um conteúdo interessante. Ai, hoje o que que eu vou postar, pelo amor de Deus, não planejei nada. Não, tem que ser feito com intenção. O que que eu vou postar semana que vem? Eu vou trabalhar muito topo de funil, meio de funil, fundo de funil. É o que você estava falando ali com relação ao conteúdo de relevância, né? Cada pessoa que está ali no seu perfil está num nível de consciência. Ou pessoas que estão chegando estão no nível de inconsciência. Então, a gente tem que criar conteúdo para todas as pessoas que estão circulando ali no nosso perfil. Então, por exemplo, se a gente quer realmente vender e pegar o público quente ali da nossa audiência, é o fundo de funil que a gente chama. Esse fundo de funil, o que que é? A gente tem que postar prova social, que é depoimento de clientes que já compraram da gente.
estatísticas, artigos, tudo isso é fundo de funil. Agora, se a pessoa está chegando no seu perfil, ela vai ver uma coisa mais técnica, mais analítica, um depoimento, talvez não seja interessante, talvez ela queira saber qual o ramo de direito, o que vocês fazem, 3 dicas para não, por exemplo, não acontecer tal coisa, qual é o segredo para não cair no nananana. Então, isso é um conteúdo topo de funil. Então, quando você começa a construir uma estratégia, uma linha editorial, um calendário editorial, as coisas vão fluir. Porque você está ali 20% topo, 30% meio de funil. O que eu vou criar? Vai ser mais Reels, vai ser mais Story. E outra coisa, muito importante, gerar conexão. É, Porque às vezes a gente acha que tem que postar só conteúdo técnico e você não está gerando conexão, porque os seres humanos conectam com seres humanos, pessoas sim, conectam com pessoas com pessoas. pessoas. Com pessoas. Então, se você deixa ali tudo muito técnico, muito frio, a pessoa não vai conectar. E olha, eu vou falar uma coisa para você. As pessoas compram você primeiro É, do que a sua solução. Elas sim. É, compram porque você primeiro. a solução é a própria estatística fala, né? Tem um advogado para cada 164 habitantes. Então, não é a solução, é a conexão, é o posicionamento, sempre posicionamento. Eu recebo todos os dias no meu WhatsApp o cliente encaminhando um TikTok para perguntar para mim. Ele manda o TikTok de um advogado que ele viu alguma coisa que interessa para ele, ou seja, ele se conectou com o assunto, mas mandou para mim o vídeo do advogado para ver se eu faço aquela ação para ele. Então, Aham, você viu que o advogado que postou o conteúdo se comunicou com a dor. Você sim, entendeu? Mas ele não conseguiu se posicionar como autoridade para aquela pessoa. Porque se a sim, pessoa tivesse se conectado como, nossa, é ele que eu preciso, ele teria clicado lá na hora e chamado ele no DM e falado: como que eu faço? Eu queria saber mais sobre isso. Eu estou passando por essa dor. sim, Como que funciona? Mas ele não conseguiu transmitir o posicionamento e a autoridade que ele precisava. Ele só sim, conectou com a dor. Então é isso. E aí, o que você faz hoje, Cris, é o que muitos. Hoje nós estamos falando para advogados, né? Mas isso é para tudo, para empresário de qualquer ramo. Mas é uma coisa que é até difícil da gente mostrar para outros advogados que não estão vivenciando essa realidade. Por quê? Quando a gente conta para eles que e não vai ser por muito tempo, mas ainda está um oceano azul é, e que ele pode mergulhar nesse mar que é o digital e transformar seguidores, curtidas em leads e leads em contratos e contratos em faturamento. Ele não acredita. Ele fala assim: ah, que isso? Isso não é para mim. Imagina, isso daí não existe. Como assim? E aí é muito difícil, às vezes, você trazer essa consciência para os advogados que não vivenciam essa realidade e mostrar para eles o quanto que é maravilhoso esse digital. E aí, por isso que eu queria que você, como especialista, explicasse para eles como que isso funciona, e não só para advogados. Para todos, você tem clientes de todas as áreas. Então, tenho, como que é isso por detrás? Você entendeu? Porque eu, advogada, fica parecendo que, ela tá falando por falar, mas você não santo é de casa não advogada. faz milagre. Santo de casa não faz Agora milagre. você não, você é a profissional, né? É, Que precisa estar por detrás também desse tipo de estratégia para que aconteça isso. Porque a gente hoje ensina nos cursos e nas nossas mentorias como que esse advogado vai se posicionar no digital, como que ele vai montar uma máquina de vendas dentro do escritório dele e como que ele vai faturar X no digital. Tá, mas isso não vai acontecer por um simples passo de mágica. Tem que ter um copyright, tem que ter gestão de tráfego, tem que ter o planejamento estratégico, depois tem que vir
a parte das vendas, a contorno de objeções, contorno geográfico de posicionamento, geração de valor, tem que vir muitas coisas. Não é Juntos. simples, É. simples assim. E você é uma das pecinhas que tem que estar presente dentro dessa máquina de vendas. Faz parte, né? O marketing ele traz o lead, né? E o comercial converte. E você ensina muito bem isso para os seus mentorados, né? É todo um fluxo, existe uma lógica da coisa. E na verdade, o que acontece? É triste falar isso, a realidade. Você pode ser o advogado mais renomado, o melhor na sua área, o que traz mais resultado para o seu cliente, o que resolve a dor e tudo mais. Mas se tem um advogado que é meia boca, mas que está mais posicionado no digital que você vai infelizmente, a verdade é essa, é dura de falar isso, mas você vai perder espaço para esse advogado que não é tão bom assim, mas que está bem posicionado no digital. Então, às vezes, você tem uma expertise, uma experiência, uma bagagem, enfim. Só que você não está posicionado no digital, você não deu importância. Gente, é um caminho sem volta. Não adianta chorar, se espernear. E eu não estou falando, gente, é muito pelo contrário. Nenhum advogado tem que ficar fazendo dancinha. Não é isso. Você tem que usar as tendências, as hypes e tudo mais ao seu favor, mas que tenha dentro de um contexto, dentro do que não te fere os seus valores e tudo mais. Você consegue fazer isso. A Kátia faz muito bem isso no perfil dela. Ela consegue conectar com o que interessa. Agora eu vou dar uma dica simples, né? Porque assim, poxa, Cris, mas eu não sei criar calendário, não sei fazer linha historial, como é que eu faço? Eu não tenho ajuda, não quero também ajuda agora. O que eu indico é o seguinte: aplica o AIDA, que é a regra básica para você criar conteúdo, que é criar conteúdo de atenção, de interesse, de desejo e de ação. Eu até trouxe aqui uns exemplos, eu anotei para falar. Por exemplo, o que é um conteúdo de atenção para sua audiência? Você sabia que 80% das pessoas que contratam um advogado têm sucesso, blá, 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 blá? Isso é um conteúdo de atenção. Você está pegando uma headline, você sabia que 80% você já chamou a atenção da pessoa. O interesse. O segredo dos grandes advogados para estarem nananã. Isso gera interesse, gera curiosidade. Desejo. Ela ganhou um processo de 2 milhões no meu escritório. Você quer saber como? Isso é um desejo. E um CTA, né? Me chama no direct, me contacta pelo link da bio. Isso é um conteúdo assim. Isso é uma das dicas, né? Você vai e faz conteúdo para cada letrinha dessa: atenção, interesse, desejo e ação. Porque depois, quando você vai começar a se aprofundar, você vai começar a entender sobre topo, meio, fundo de funil, como é que cria uma linha historial. Porque a linha historial, às vezes as pessoas confundem com o calendário. O calendário editorial é o que você de fato vai postar. Uma linha historial é o seu tom de voz, é os do's e os don'ts, os pilares, as crenças, os valores, o tipo de vestimenta, os arquétipos. Então, como é que começa um processo de construção no digital? Você tem que se fazer primeiro um posicionamento. Você pega, faz isso com um profissional correto, né? Com uma empresa séria ou um profissional correto do digital, para entender qual é o seu arquétipo, quais os seus pilares, quais os seus valores, os do's e os don'ts, tipo de vestimenta, tipo de cenário para você gravar. Enfim, pronto. Aí criou esse editorial estratégico, parte para as primeiras campanhas, os primeiros objetivos. Bom, mês de abril eu quero ganhar seguidores, eu quero aumentar 30% do engajamento, eu quero converter lead, não. Você determinou a campanha. E aí você vai para o calendário. Para conseguir esse primeiro objetivo de abril, qual tipo de calendário editorial eu tenho que ter? Que tipo de conteúdo de atenção eu tenho que colocar? Que tipo de conteúdo de interesse eu tenho que colocar? Que tipo de conteúdo de desejo eu tenho que colocar? Quais são os CTAs? Eu boto uma palavra-chave de automação no ManyChat, eu boto para me contactar no direct, eu boto para clicar no link, enfim. Isso tudo faz parte do calendário editorial.
Agora, Kátia, tem uma frase que ela resume muito bem que tipo de conteúdo também você tem que postar. Eu trouxe aqui para vocês, é uma frase do Blair Waring, que é o seguinte: essa frase simplesmente define o que você tem que construir no digital. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a tirar pedras em seus inimigos. Isso aqui é a base do conteúdo, da narrativa, do storytelling que você tem que ter. O que é? Encorajar seu sonho. É aquele conteúdo que você fala, você mostra para a pessoa que ela é capaz, que ela vai conseguir, que você tem a solução para ela, que você vai ajudar, que você vai dar a mão, né? Justificam seus fracassos. Eu sei o que você passou. Eu também estive lá. No começo da minha carreira, eu passei por isso, 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 aquilo. Sim. Isso é justificar os fracassos dela. Tipo assim, você. Ó, adoro Instagram com esse negócio. Eu Justifica também. o fracasso dela, tipo assim, eu te entendo, eu já estive lá, você não tá errado, já aconteceu comigo. Tá. Acalma seus medos, tipo, eu tô aqui para te ajudar. Eu tenho a solução, vou te dar a mão, vou te acompanhar e vou te dar todo o suporte. Então, aplaca o meu medo. E confirma as suspeitas, né? Tipo assim, eu sabia que isso eu tinha razão. Olha o que a Kátia tá falando. Eu sabia que eu estava alinhada com o que está acontecendo. Olha o que a Kátia está falando, que eu também acredito. Sim. E atirar pedra nos inimigos, que é o tal do inimigo comum que a gente chama, é você pegar e bater no inimigo comum. Por exemplo, qual é o inimigo comum do nicho de advocacia, né? Aí você bate nisso e a pessoa, caramba, eu também acredito nisso. São aqueles conteúdos mais polêmicos, né? Mais disruptivos, digamos assim. Enfim, eu adoro essa frase. Então, se vocês quiserem anotar aí, ó, é do Blair e fala: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a tirar pedras em seus inimigos. Né? Adorei. Gostei muito. É bem isso. Eu falo muito para os meus mentorados, graças a Deus, eu falo assim: a gente escolhe a dedo, Cris. Nós não mentoramos qualquer advogado. A gente escolhe a dedo as pessoas. Por quê? Porque não basta apenas comprar uma mentoria, por exemplo. Eu queria muito, há 12 anos atrás, ter conhecido a Kátia de agora, por exemplo. Ai, teria sido tão maravilhoso. Agora, as pessoas estão saindo da faculdade com um monte de Kátias à sua Para disposição. encurtar Você entendeu? o Tem caminho, né? muitos, Cris. Mentoria é a melhor coisa que inventaram no planeta. Eu já Encurta o investi caminho. muito. Eu já investi assim. Eu acho que eu já investi. Você já tá fazendo as contas com a Tainá? Eu acho que eu já investi na minha carreira quase 1 milhão só em mentorias. E eu Pois é, eu tive. fiz esse cálculo também. Eu Sim, investi uns 600 mil reais já desde que eu comecei no digital. só que eu tive mentores maravilhosos que pegaram na minha mão e me mostraram caminhos que eu até poderia ter descoberto, mas teria demorado muito Muito mais tempo. mais tempo. Então, hoje eu vejo advogados saindo da faculdade e ganhando em pouquíssimo tempo muito dinheiro. Você entendeu? E de forma inteligente. E eu admiro. Porque a pessoa, ela tem que buscar mesmo. Ela escolheu uma profissão. Claro que ela está ajudando pessoas, mas ela tem que ter a sobrevivência dela. Então, Sim. por que que os advogados acham que precisam ganhar apenas 3, 4, 5 mil por mês, 10 mil por mês e está limitado a isso? Então eu digo, busque. Eu selecionei aqui algumas das soluções para Uhum. o advogado se posicionar no digital. Então, quais que são algumas das soluções que eu criei, que são tópicos que na mentoria e no curso a gente ensina mais aprofundado, mas daqui alguns temas. Definir um nicho de especialização clara para ele trabalhar no digital. Quanto mais nichado, melhor, porque ele vai ter uma audiência e um público mais
direcionado àquele assunto. Não adianta ele ficar falando de tudo, 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 porque vai dispersar essas pessoas. Às vezes a pessoa que quer saber de trabalhista, ela não tem interesse em saber de tributário. Então não adianta você querer ampliar e falar de tudo igual no seu escritório full service. Deixa o seu escritório full service funcionando, continua fazendo comercial 2 para trabalhar essa sua carteira de clientes e foca no digital num único nicho ou no máximo dois, três. E Quem esses fala com dois. todo mundo não fala com ninguém, né, Kátia? Isso, exatamente. Então, vamos lá. Esse é uma outra situação. Escolher um nicho no digital que tenha uma alta demanda e que tenha uma escalabilidade grande e que tenha uma dor latente. Então, tá, eu vou falar do quê? Tá, se eu for falar de um tema altamente escalável, com uma dor que todo mundo tem, trabalhista previdenciário área do consumidor, você entendeu? Dependendo algumas áreas do direito civil. Então, são áreas que têm dores todos os dias, de muita gente. E é escalável. Criar uma identidade digital, não adianta ir lá pôr uma foto com copo, sabe, de biquíni, não vai dar certo, não vai ficar legal. Então, assim, investir numa identidade visual, ter uma autoridade ideal, investir em fotos, ter um perfil legal nas redes sociais, trazer conteúdos relevantes, investir em brand pessoal, as cores da sua paleta, o seu tom de voz, o seu posicionamento. Isso faz muita diferença com o conteúdo que você está falando. Produzir conteúdos estratégicos, que é aquilo que a gente está falando aqui nessa live desde o começo. Usar aquilo que você falou, né? Os modelos de postagem, reels, casos reais, storytelling que você falou, as dicas rápidas. O pessoal adora caixinha de Sim. pergunta. Não, e a caixinha de pergunta, só uma pausa, né? Que você tá falando. A caixinha de pergunta, ela é uma maravilha. Por quê? Porque você joga nos stories, ela é conteúdo para os stories, e você pode depois jogar pro O feed como Reels. Isso, é muito, realmente. E o povo se conecta, porque é em tempo real. Ele vai lá, faz a pergunta, e se o advogado, o expert, o advogado responder rápido, vai conectando aquela audiência, é muito legal. Mostrar os bastidores do dia a dia que a pessoa está vivenciando, trazer provas sociais que não fira, né, a OAB. Compartilhar depoimentos também, desde que não vá ferir a ética da OAB, tem que ser coisas assim pontuais. Trabalhar a escassez, a urgência, trazer essa dor, essa solução, mas com Sim. posicionamento para ele, senão ele vai mandar o seu vídeo lá para o É, advogado. Hein? Então, com posicionamento. E conseguir essa monetização que você precisa. Converter esses seguidores em clientes e esses clientes em contratos. E sim. devagarzinho, com o seu gestor de tráfego, com o seu time de marketing, você atrair os leads qualificados. Porque eu Uhum. ouço muito, eles falam assim: eu não quero saber mais do digital. Porque quando eu comecei, só chegava dúvidas. Cris, quando eu comecei também só chegava dúvidas, mas a Kátia usou estratégias. Quais são as estratégias? Tá, beleza. Eu não tenho coragem, pessoal, eu não tenho coragem de virar as costas para uma pessoa que me fez uma pergunta, por mais que seja uma dúvida. Sim. Porque eu tenho muita gratidão, porque no meio de tantos advogados, ela confiou em mim para fazer a Para pergunta. perguntar. Entendeu? Então eu tenho muita gratidão por essa pessoa. Então eu respondo a pergunta para a pessoa, esclareço aquela dúvida, por mais que eu sei que não vai converter em nada. Porém, eu uso outra estratégia. Qual que é? Olha, dona Maria, consegui tirar a dúvida da senhora? Ai, consegui. Vou te mandar um link. A senhora pode comentar, dar um comentário seu lá no Google sobre o atendimento? O que a senhora achou? Ou então, Pronto. dona Maria, deixa eu te falar uma coisa. Vou te passar o meu WhatsApp. A senhora salva no seu celular? Quando a senhora souber de alguém que precise de um advogado, no meu escritório eu atuo nessa área, nessa área, nessa área, nessa área. A senhora pode me indicar e passar o meu telefone? Cris,
quantos contratos eu fechei de clientes desse jeito? Mas Pois quantos é. contratos? É a famosa corrente do bem. Só que eu vejo um monte de advogados que nem querem responder. Eles vão olhando as perguntas e falam assim: isso aqui não vai dar nada. Ah, isso aqui eu vou responder. Ah, isso aqui não vai dar nada. Tá, gente, e a gratidão onde que fica? Sim. Então as pessoas são é só por interesse? Não pode ser Cadê a assim. reciprocidade, Você né? tem que Porque, primeiro servir. nossa, você falou tudo. Você Então, entendeu? hoje mesmo foi um dia que tinha uma pessoa no começo de mentoria mesmo, está começando a vender mentoria, e a gente sabe que é um desafio para a pessoa, porque tem 300 mil custos, né? A pessoa paga a mentoria, paga isso, paga aquilo. Ela me perguntou quanto que era para fazer uma proposta com arte e tudo mais. Eu peguei. Ela já tá me namorando para ser estrategista dela há um tempão. O que eu fiz? Fiz a proposta de cortesia para ela. Montei toda a proposta em PDF para ela, bonitinho, para ela poder apresentar. E dei um mimo para ela. Me custou 40 minutos do meu trabalho. Vai fazer uma diferença danada para ela. E eu tenho É, certeza que quando ela for contratar alguém, ela vai pensar em mim duas vezes. Tipo assim, poxa, a Cris, não sei o que, estava lá sempre comigo, me apoiou no começo. Enfim, eu acho que tem essa questão também da corrente do é, bem. E o seu seguidor, a questão de servir que você falou, o pagamento que ele está te dando para tirar aquela dúvida, ele está te aham. seguindo e te engajando Sim, no seu ele se conteúdo. importa com você, ele está ali porque ele conectou com você. E aí, gente, eu não consigo virar as costas, eu não consigo, é de mim isso. E aí, os outros que não se importam, tá tudo bem, são escolhas, cada um faz as suas escolhas, mas eu não consigo. E eu só colho bons frutos disso, sabe, Cris? Toma tempo? Toma, é cansativo? Tem vezes que chega a 300 e tantas mensagens quando a gente abre. Teve uma época que a gente estava fazendo muitas caixinhas de pergunta, mas muitas mesmo. Chegava cada vez que abria a caixinha, era 300 e tantas perguntas. E a gente respondia várias perguntas de todo tipo de conteúdo. Tinha gente que perguntava assim: doutora, se o meu marido um dia morrer, não tem direito de herança? Cris, como que converte um lead desse? Não tem Não sei. jeito. Você entendeu? Tá tudo certo. Mas, É, gente, é, essa pessoa conhece pessoas e se eu tirar a dúvida que tá no coração dela, por algum motivo ela tem, ela vai lembrar de mim. Você sim, entendeu? sim. Então, eu me importo com isso. E E você aí, tá aquilo que hoje, hoje, certo. E hoje eu falei até até nos porque meus stories, é relacionamento. é propósito. Você entendeu? É o propósito que a gente tem no coração. E relacionamentos também, lógico. Então é sobre isso. Se posicionar no digital é passar por tudo isso. E é óbvio que você vai filtrar. Alguma coisa dali vai converter em contratos e muita parte vai gerar outras coisas, vai gerar parcerias, você vai fazer amizades. Eu fiz tanta amizade no digital, você entendeu? Você vai aprender. Eu aprendo todos os dias no digital, com conteúdos de outras áreas, de outros experts. Então, assim, o digital é fantástico. O Sim. digital é fantástico. Sabendo E usar a ferramenta é maravilhoso. o advogado que não entrar no digital, ele está fadado a quebrar, literalmente. Dinossauro, Ou a virar dinossauro. exatamente, porque não tem mais, não tem volta. É o que você falou lá no começo. É um mercado que não tem volta. Não tem, não tem jeito. É isso. E assim, o mais importante, o que eu acho, sabe o que acontece? Falando de você como mentora, né, Kátia? Que eu estava pensando aqui cá com meus botões. O que que faz, né, a Kátia ter sucesso como uma mentora? Por quê? A gente é bombardeado o dia inteiro com vários tipos de conteúdo, com vários tipos de dica, com vários tipos de o que está acontecendo no mundo. Por que que a gente precisa, por exemplo, por que que um advogado precisa de alguém como você para mentorar ele? Por quê?
Você teve o trabalho percorrido, a sua estrada percorrida, e juntou todas as pecinhas que montam um escritório de sucesso, uma máquina de venda, juntou suas peças e tem uma metodologia própria que você já percorreu, já teve sucesso, já teve os seus erros corrigidos e você vai encurtar o caminho dessas pessoas. Então, por isso que eu acho incrível que até do digital você ensina para as pessoas, né? Para os outros advogados. Eu acho até que a sua mentoria vale até para quem não é advogado. Mas você sabe que muitas empresas de outras áreas me procuraram. Mas é só para advogado? Não dá para se adaptar para o meu produto? Porque é isso daí que eu estou precisando. E na verdade dá para adaptar, mas o meu propósito é com os advogados. Por quê? Eu já passei pelas dores que eles estão passando. Eu não tenho uma receita de bolo porque eu encontrei em algum lugar. É o que você falou. Eu percorri uma jornada e nessa jornada eu tive muitos percalços, você entendeu? Eu passei por muitas dificuldades, tive muitas coisas boas e hoje eu achei o caminho. Quando você. Eu moro no interior de São Paulo. Então, quando eu ia para São Paulo há 30 anos atrás, não tinha ex, era no mapinha. Você Sim, entendeu? E sim. quantas vezes a gente errava algum caminho a hora que chegava lá dentro da cidade, principalmente cidade maior? Até, Sim. nossa senhora, você desceu do carro até assim, meu Deus do céu, nem acredito que eu cheguei de tanto que eu errei o caminho. Então eu brinco, Cris, que nós, mentores, assim como eu, assim como você que também é mentora na sua área, assim como tantos outros, nós somos o Waze, sabe? O Waze lá que dá a direção Isso, para as ótima pessoas. analogia. Ótima As analogia. pessoas, porque hoje você vai lá para São Paulo, você põe no Waze, você não erra, você chega lá na hora, sabe até a hora, o minuto, o segundo que você vai chegar. Porque você traçou a sua rota, porque alguém fez esse caminho. Alguém falou para você, olha, agora você vira à direita porque ali tem um iceberg. Você entendeu? Mas para Uhum. saber, alguém bateu nesse iceberg e Sim, sobreviveu. sim, Mas teve que se reconstruir ali nos caquinhos, né? sim, Mas já sim. aprendeu que ali tem um iceberg. Isso. Então, ele já sabe quando chega ali, vira para a direita, da direita anda mais tantos quilômetros, vira para a esquerda e vai no caminho. Então, é isso. Por isso que eu falo, queria muito ter tido a possibilidade, há 12 anos atrás, ter encontrado essas facilidades que as pessoas têm. Porque, Eles estão vindo numa era boa de crescimento e de escala rápida, né? Que é a coisa que a gente teve que é, comer muito arroz e feijão para chegar onde a gente chegou, sim. né? É, E é bom que aprendemos e muito, né? Aprendemos muito. E sim. agora ainda chegou na era da IA, do chat. Melhor Não, eu estava ainda. comentando contigo, né? A gente já usa. Bom, a gente já estava com a IA na nossa vida e a gente nem se ligava. Por exemplo, o iFood, quando ele sugere a comida que você quer, o Netflix também. Nossa, mas como é que o Netflix adivinhou esse filme? Enfim, agora está consolidando com o ChatGPT, com o Cloud, com o Gama, com DeepSeek, enfim, é uma nova realidade. Inclusive, uma realidade que pode ajudar a gente sabendo usar direitinho e não só simplesmente usando cru, né? Até para gerar conteúdo, né? Por exemplo, eu crio para os meus clientes os agentes no builder do ChatGPT. Então, esse agente, esse robô, age como se fosse o próprio cliente. Isso Criou para mim, você foi, lembra? Quando eu te foi. conheci, lá da mentoria. Nossa, foi muito Exatamente. legal aquilo lá. Aquilo facilita demais a vida, demais, né? E é isso, né, Kátia? E o que que a gente tem Ai, de novidade aí, Kátia? bom, para quem está aqui hoje na live e Qual- Bom, primeiro vamos lá. Dia 27, semana que vem, nós vamos fazer um webinário fantástico. E lá eu vou ensinar o passo a passo de como que eu consigo fechar 300 contratos todos os meses no digital. Lá nós vamos falar sobre implantação de uma máquina de vendas e como
escalar o seu escritório. E esse webinário que vai acontecer no dia 27, ele custa R$ 47. É uma pizza. Aliás, Menos tem que muitas. uma pizza. Tem pizza que é metade da pizza. A última vez que eu fui no Brasil, comi no Alphaville e gastei R$ 120 Pois numa é, pizza. então, Jesus! às vezes é um pedacinho da pizza, mas vamos brincar, é uma pizza. E aí é mais pelo compromisso, tá? Esse valor é um valor simbólico pelo seu compromisso, para eu saber que você está comprometido com você mesmo, não é comigo, é com você mesmo. Então, esse é o nosso filtro. E aí, para você que está hoje aqui na live e comprar o orbinário até meia-noite, vocês vão ganhar um aulão fantástico com a Cris e ainda vai ganhar uma sessão de diagnóstico comigo do seu escritório. E qual que é o tema da sua aula, Cris? Já conta aí para eles. Eu vou falar sobre estratégias de conteúdo. Como criar uma linha editorial e um calendário editorial personalizado. Travou aí, Cris? Não, Ah, eu falei, não, aqui é normal. Eu tô falando que eu vou dar uma aula sobre como criar um calendário editorial em cima da sua linha editorial. ai, que legal. Essa é a aula que eu vou E dar. hoje a Cris deu uma aula dessa para uma turma enorme. Ela até mandou um print lá com muitos alunos e o pessoal falou que foi show. Foi show. Sim. Aliás, a próxima aula eu quero participar para assistir. Eu gosto É muito porque de é um aprender. assunto interessante, né? Sim. É um assunto interessante de como construir. A gente acha, às vezes a gente acha que é óbvio, mas as pessoas adoram ouvir esse tipo de coisa e aprender como construir, né? Até para poder instruir a própria equipe. Então, assim, mas ó, para a pessoa comprar o webinário e ganhar essa vantagem que a gente está falando, esses bônus até meia-noite, tem que digitar aqui na live ou depois no direct a palavra 100K. Eu vou escrever aqui, ó. Digitou 100K, vai receber uma automação no direct com o link para o webinário. Então, a Mesmo. gente vai esperar vocês nesse webinário. Eu vou estar lá de enxerida assistindo a Kátia, porque é sempre bom ouvir ela falando sobre máquina de venda, sobre como escalar, enfim, tudo isso. Ô, Cris, eu tenho um problema muito grande de falar de máquina de vendas. Eu me empolgo porque eu amo, gente. Para mim é fantástico, é incrível. Eu não sei como que as pessoas ainda dormem sabendo que existe isso e elas não. Porque é um negócio assim, formidável, Eu formidável, é maravilhoso. adoro vendas também, Kátia. Cris, eu Porque também. assim, ó, tem um livro do Daniel Pink que eu super recomendo, que vender é humano. Aham. Até para os nossos maridos, esposas, nossos filhos, nossos funcionários, a gente está sempre se vendendo. Então, Sim. o fato é que a gente vender é humano. E falar sobre venda, gente, é a profissão que tudo que a gente faz envolve venda. Então, é o princípio de tudo, né? Eu amo vender. Eu gosto muito. Eu acho, igual você falou, a gente se vende, tudo é vendas. Eu lembro quando eu saí da faculdade e aí eu fui estudar para a OAB. E aí foi quando eu fui ler o código de ética, porque caía na prova da OAB. Cris de Deus, quando eu li o código de ética, eu falei, meu Deus, e eu já tinha acabado a faculdade. Ou seja, eu fiz 5 anos de faculdade e no final eu fui ler o código de ética da OAB Ai, e meu falava assim: Deus. o que que eu vou O que que eu vou fazer? Eu não posso vender, eu não posso fazer, eu não posso publicar, eu não posso Pô, falar, eu não posso. altamente tolhida. Eu quase tive um trem. E aí, ainda pra piorar, Cris, eu acho que você não sabe disso, né? Eu vim de uma cidade de 8 mil habitantes. E aí, quando eu casei, eu mudei para Franca. Eu estava no terceiro ano de faculdade. E Franca tem mais ou menos quase 450 mil habitantes. Então eu não conhecia ninguém, Cris, ninguém, a não ser o meu marido. E a instrumentadora que trabalhava para ele, que foi uma anja na minha vida. E aí eu tava na faculdade, quando eu terminei, meu marido trabalhava no hospital, e na época ele atendia em torno de 1.000 pacientes por mês. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, nossa senhora, vai ser maravilhoso. Eu fiz os cartõezinhos de visita,
Toninho, você pode entregar os seus cartõezinhos para os seus clientes e me indicar? Ele é muito sério, Cris. Você vai conhecer ele em maio, quando eu for aí. Ele falou assim: de jeito nenhum, você tá ficando louca? Isso é falta de ética. Eu nunca vou fazer um negócio disso. Se você depender de mim para te indicar para alguém, você nunca vai ter cliente. Cris, eu quase tive um Ai, que troço. Eu horror! fiquei tão chateada. Eu fiquei uns 3 dias meio chorando. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém nessa cidade. A única pessoa que eu conheço falou que nunca vai me indicar ninguém. Aí eu fiquei 2 dias deprimida, mas como sempre, eu chacoalhei a poeira, sentei na mesa e peguei um caderninho. Eu sou muito estrategista. E aí foi eu lá com o meu caderninho, sentei e comecei. Tá, se ele não pode me indicar e eu não posso vender, eu não posso, o que que eu tenho que fazer? Tá, então peguei os cartõezinhos, Cris. Eu ia na manicure, eu falava assim pra manicure: olha, deixa eu te falar, vou te deixar um cartãozinho, porque eu sou advogada. E aí eu atuo em tal hora, tal hora, tal hora. Se você puder me indicar. Aí ela falava assim: ah, deixa eu te perguntar. A minha irmã tá divorciando. Aí o negócio. E aí eu adorava explicar, né? Ai, não, você pode fazer isso, ela pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Eu conversava demais. Ia na padaria, entregava pra moça da padaria e eu fazia pra. Entregava pra todo mundo, todo. E eu não entregava um, não, Cris. Eu dava de 10. Ó, você dá pras pessoas. Cris, eu juro por Deus. No segundo mês, eu fechei 44 clientes novos. Aliás, meu primeiros 44 clientes. No meu primeiro mês de advocacia. Oh, meu Deus, calma aí. Ah, Compartilhou pronto. aí. Pronto. É, E sim. aí, naquela época, já foi desse jeito, boca a boca, indica, indica, indica. Mas por quê? Porque eu pedia indicação. E você Eu pedia. sabe que uma das melhores coisas é o networking, né? Eu até faço tráfego no meu perfil, mas os meus clientes têm tudo de indicação, Kátia. Tudo de indicação. É, É puro networking. É é, você estar no ambiente certo. Por exemplo, os advogados que estão começando a escalar e são seu mentorados, por exemplo, vão participar de uma imersão sua, aquele networking ali já começa uma ajuda mútua, né? É até um princípio da minha igreja, só um parênteses, que é a palavra ajuda mútua, né? Quando você está ali naquele ambiente correto, às vezes você está num ambiente correto, uma palavra, uma frase já é transformador na sua vida. Esse é o poder do é. network. Eu não tenho hoje um cliente que tenha sido, eu fui atrás e prospectei. Não, foi networking. Um fala para o outro, fala do meu trabalho e tudo mais. Então é muito importante você estar na ambiência correta, né? A ambiência é muito importante. Para mim, nossa, eu adoro, é tudo. E a gente aprende muito e conecta muito. E um bate-papo ali de 10 minutinhos, é aquilo que você falou, você tira um insight, alguma coisa que você pode estar aplicando, alguma coisa que às vezes você no dia a dia não vê que está fazendo errado. A hora que você Sim. ouve, você fala, nossa, eu podia estar fazendo isso, que legal. E é muito bom. É, tem gente que está chegando agora, Cris. Fala e vamos falar para eles do webinário. Então, Ah, eu sim, acho ó, que, eu vou fazer propaganda da minha amiga Kátia por aqui, favor, faz propaganda para porque eu mim. sou fã. Deixa eu ver se vai botar coraçãozinho aqui. É que às vezes, ó, pronto, eu sou fã. Ai, que bonitinha. Dia 27 de março, a Kátia vai dar um webinário que ela vai contar os segredos, ela vai revelar, tipo, o que ela fez para chegar a escalar, né? E é o 100K, o nome do webinário é 100K, então você imagina o que ela vai dar de conteúdo ali dentro. Vai ser impressionante, vai ser abundância de conteúdo para os advogados que querem escalar. E aí o que que acontece? Ela vai revelar os segredos, as dicas e tudo mais. E a gente está cobrando, no caso, o valor simbólico de R$ 47, como ela falou aqui antes, para gerar compromisso, para filtrar o nível de comprometimento que você vai estar ali na aula. Quer dizer, a gente até falou, né? Meia pizza, na verdade, né? É, Então é só. meia pizza. E para quem está aqui nessa live, a Kátia fez uma condição especial. A gente vai dar até meia-noite. Quem comentar aqui 100K, eu vou botar de novo aqui a palavra da automação, né? Quem botar 100K vai receber um direct com o link do webinário. É só você se inscrever. Se acabou na live, também pode digitar no direct da Kátia 100K que vai receber a automação com o link para participar do webinário. E para diferenciar
quem está aqui na live vai ganhar uma aula minha sobre Uma aula não, posicionamento. gente, um aulão, um show de aula, viu? Feedback de quem estava na aula e falou no grupo onde eu estava. Então, é sobre linha editorial, sobre calendário editorial, sobre estratégia de conteúdo. E a Kátia vai dar uma sessão estratégica personalizada para essa pessoa, não é isso, Kátia? Isso. Pronto, acho que eu resumi Ah, bem. você foi muito maravilhosa. Adorei, Somos muito maravilhosos. obrigada. É porque a sua área traz essa facilidade, né? Você está falando de algo que você tem muito conhecimento, muito know-how. Eu amo. É muito fácil falar. Que legal. Bom, eu acho que hoje a gente deu um start. A ideia seria trazer um pouco mais de mentalidade para o advogado, tentar mostrar para ele que o digital ainda é um oceano azul, mas esse ainda é por tempo limitado, porque muitos estão despertando, estão indo nessa correnteza. Então, assim, despertem, busque conhecimento, aprenda com outros profissionais que estão conseguindo alcançar outros voos, alçar outros voos, e mergulhe. Você não precisa parar de fazer o que você já está fazendo e está dando certo para você. Continua todas essas estratégias e crie um braço novo. Eu te garanto que mal não vai fazer. Mal não vai Sim, fazer. Vai acontecer duas coisas. Você vai aprender muito e você vai criar um outro funil de faturamento que vai acontecer igual aconteceu comigo. Eu já faturava muito bem na advocacia do modelo tradicional. E quando eu fui para o digital explodiu meu escritório e hoje ele é 90% da receita. Então, acreditem, isso existe e é real. Eu sou um caso, um case real de que isso é possível. E tem muita gente aí dando provas de que vive esse mundo como eu vivo. Então, tenha essa mentalidade, aprenda, vá para o digital, transforme seu escritório, mude sua realidade. É essa dica que eu quero deixar nesse meio de indo para o final de noite, para trabalhar essa mentalidade e aprofundar. A Cris aí é uma profissional especialista nessa área. Ela sabe como ela posiciona empresas de todos os nichos, tá? Não só advogados, mas de todos os nichos no mercado digital, porque não é só o advogado que está no mercado digital, todas as empresas, Todo todas as empresas. mundo. Muitos. Quem não está. É difícil encontrar quem não esteja, né? No digital. E aí a gente tem que ser o diferentão. A gente tem que ver qual é o nosso mecanismo único, qual é a nossa diferença ali para poder se posicionar, né? Você estava Ah, falando aí que você escalou o seu negócio com digital. Imagina eu que só trabalho com digital há 5 anos. Eu vou falar para vocês, gente, eu escalei a minha vida, porque afeta também o seu profissional, o profissional e pessoal, né? Escalei o que eu não escalaria em 20 anos num CLT, pois é. né? O digital tem esse poder de escalar muito rápido. Um ano digital corresponde a 3, 4, 5 anos no offline, né? Então, se você souber fazer essa combinação, é o melhor dos mundos. E detalhe, é maravilhoso, mas não é fácil, é difícil, mas não tem problema não, gente. A gente vai difícil mesmo. E aí, É, a hora que vira hábito, fica tudo muito mais fácil. Não é, tenha medo do novo, não tenha medo do novo. sim. Acho que é isso. É Eu quero isso. agradecer. Eu tô muito feliz de ver alguns rostinhos aqui. Muitos eu já conheço. Delma, muito obrigada pelo carinho. Olha que linda, Cris, É maravilhosos. maravilhoso. Você que é. Vou botar aqui um coraçãozinho para Ai, ela. a Delma é maravilhosa. Você que é maravilhosa, ela é uma fofa. A Tainá, a Gracinha, tá sempre com a gente. O Roberto falando aéreo na moda, adorando, assistindo, maravilhoso. Ai, gente, é muito bom essa conexão, muito bom estar aqui com vocês. E espero que
essa horinha que nós ficamos aqui tenha tirado assim uma frase de insight aí, tem deixado vocês pelo menos uma pulguinha na orelha, fazer vocês pensar, pelo menos levar vocês a pensar, É. tá bom? A gente espera vocês no webinário. É mesmo, dia 27, hein? Dia 27, estou esperando vocês lá. Então, tá. Um beijo, Cássia. Obrigada pelo convite, tá? Eu que Fica com agradeço Deus. por tanto que Beijo, você gente. contribuiu. Tchau. Beijo. Tchau, Tchau. gente.